Olá, quem acompanha aqui o canal sabe que eu já gravei alguns vídeos reviews de aplicativos sobre o ensinamento do idioma hebraico, e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um aplicativo muito bom para estudar verbos. O aplicativo também contém substantivos, adjetivos, que é o aplicativo Pealim. Existe também o site, que é muito bom, www.pealim.org. O site tem um formato diferente e tem mais categorias, como advérbios, conjunções. E esse aplicativo é muito bom para estudar os verbos de maneira ordenada. Esse é o símbolo do aplicativo Pealim. Na parte de configurações, aqui está em espanhol configuração, tem inglês, russo e espanhol, então coloquei aqui em inglês, fica mais fácil. Eu coloquei em espanhol, fica mais fácil de entender o significado de cada verbo. Acho interessante também estudar inglês. Bom, então aqui o aplicativo ele tem uma ferramenta de busca ali na opção buscar, em que você digita o verbo que você está procurando, o substantivo que você está procurando, e o aplicativo ele vai buscar. Eu tenho uma maneira muito particular de estudar que eu gosto muito, e para mim existem duas maneiras. Uma é, por exemplo, eu digito, tem aqui escrito, né, como funciona. Começa a escrever, vamos falar em português, começa a escrever uma palavra no campo de busca acima, como eu estava explicando, para navegar pelo dicionário. Bem, eu gosto de fazer assim: se eu estou procurando uma palavra específica, claro, digito a palavra específica que eu estou procurando. A gente está falando em busca, vamos colocar, por exemplo, o verbo buscar. É importante também de salientar que, embora muitas palavras entre o português e o espanhol sejam parecidas, sejam sinônimos, tem palavras em português e em espanhol que são diferentes. Palavras que só existem no idioma português, como perto você não encontra, então você tem que digitar cercano, né? Vou até fazer uma experiência. Acredito que a palavra perto não existe em espanhol. Buscar, aqui aparecem os verbos relacionados a buscar. O primeiro verbo, le rapés, buscar, le rapés. O segundo verbo tem o significado de buscar e perseguir. O verbo le charrer tem o verbo de pedir e também buscar um pedido, que é o levaqueixo. Levaqueixo é um verbo mais utilizado para pedir algo. Tem também outro verbo aqui que eu não conheço particularmente, que está o verbo aqui de le faz fez. Le faz fez é parecido com le faz fez. Le faz fez seria desperdiçar, e esse verbo eu não conhecia, verbo le faz fez, né? E tem o verbo de ser emparejado com alguém, cortejar, buscar matrimônio. Ser emparejado é como que ser combinado com alguém para fins de um relacionamento, que é o verbo leestader. Bom, então vou fazer uma experiência em colocar perto. Eu acredito que não existe, então algumas palavras se precisam estudar em espanhol, mas vai que tenha, né? É perto sem resultados, então teria que colocar, por exemplo, cercano, né? Deixa eu ver aqui, cercano, cercano, deixa eu ver, cercano, estranho, deveria ter aqui para cercano. Deixa eu ver se cercano tem, cercano, queria que tenha esse acento no A. Bom, então a palavra cercano também não tem, mas vale esse exemplo em relação a verbos que porventura
verbos que existam na língua portuguesa e não existem em espanhol, então você não vai encontrar aqui, né? Então vamos em frente. Eu tenho um método de estudo que eu gosto muito por esse aplicativo, né, para fins de estudar, que é ou digitar a letra A, seria digitar a letra AB em português, por exemplo. Eu vou digitando. Como eu vou explicar esse método? Seria o seguinte: eu vou digitando cada letra do alfabeto com uma combinação. Por exemplo, eu quero buscar todas as palavras relacionadas à letra A. Então eu fui aqui em AB, né? Vai aparecer uma lista toda de palavras. Se eu digitar AC, vai aparecer outra lista. E vou até a Z. Depois que eu termino A, eu começo pelo B. BA. Né? BB acredito que não tem. Então vou para BC e vou até BZ. Depois vou em C e assim por diante. Mesma coisa eu posso fazer em relação ao idioma hebraico, que também vai aparecer a tradução do hebraico por espanhol. Por exemplo, eu incluo o alfabeto hebraico, no meu teclado e digito a letra Aleph. Seria no caso uma combinação de Aleph, que é como a letra A no idioma português, e Bet, que é como a letra B no idioma português. E assim como eu faço de A a Z, eu faço a mesma coisa combinando pelo alfabeto hebraico. Então nesse vídeo aqui, né, um vídeo mais para explicar sobre o aplicativo, e vamos fazer uma demonstração aqui nas conjugações aqui para transmitir também esse conhecimento nesse vídeo sobre a conjugação de verbos. Então a gente vai pegar aqui um verbo e vamos fazer a tradução e a conjugação. Então vamos pegar aqui pelo AB, e aqui tem o verbo abster-se, que é como o verbo de abster-se, né? Como o verbo abster no português infinitivo. Seria abster-se, seria na verdade um verbo de voz passiva, seria se abster, seria se abster. Então é o verbo leitapek, é o verbo leitapek, é um verbo de voz reflexiva. Então é eu me abstenho, tu te abstens, ele se abstém, nós nos abstivemos. Então é um verbo conjugado em voz reflexiva, é uma ação que eu faço e retorno para mim. Eu me abstenho. Então aqui está escrito em espanhol abstener-se, em português estaria escrito se abster, o infinitivo. Então o verbo é leitapek, está escrito em hebraico leitapek, e tem nesse aplicativo que eu acho muito bom, perfeito para aprender o idioma hebraico, que tem a transliteração leitapek. Em vermelho você pode ver que está grifado em vermelho a letra E, é para mostrar a sílaba tônica. Então é uma coisa que você não encontra nos livros, né? Nos livros, na grande maioria dos livros que você vai comprar para estudar o idioma hebraico, não é destacada a sílaba tônica. Já esse aplicativo tem uma função muito boa que tem destacada a sílaba tônica. Então leitapek é o infinitivo. Então, como eu diria em hebraico, eu preciso me abster de votar. Então seria como dizer assim: Ani tzarich leitapek me atzba. Ani tzarich leitapek leatzbia. Leatzbia é votar. Atzba seria votação. Para mim mais propício seria dizer Ani tzarich leitapek meatzba. Então seria dizer assim: eu preciso me abster
de votação. Poderia se dizer no plural também, que eu incluiria um ot, que é um plural feminino, Anit Sarir Leitapek Meatzbaot, de votações. Ou Anit Sarir Leitapek, aí eu falo o infinitivo do verbo votar, que é Leatzbia, Anit Sarir Leitapek Leatzbia. Então, agora vamos focar nesse verbo aqui, Leitapek. Leitapek é se abster. Como é que fica na conjugação do presente? Então, pelo sistema transliterado, para facilitar, vamos focar aqui no sistema transliterado. Eu substituo o L de Leitapek, eu também tiro o H e incluiria um M. Então ficaria Animitapek. Animitapek, Ani significa eu, Mitapek, eu me abstenho. Essa conjugação em masculina. No feminino ficaria Animitapeket. No feminino se inclui um ET. Um E e um T, então fica Animitapeket. Animitapek, eu me abstenho no masculino. Animitapeket, eu me abstenho no feminino. No plural masculino, no Rabim Zahar, plural masculino ficaria Mitapkim, nós nos abstivemos. E no plural feminino ficaria Mitapkot. Então no plural feminino inclui um OT e no plural masculino inclui um IM com Mitapek. Nas conjugações masculinas, no singular, no Shem Yachid Zahar, no singular fica Ani, eu, Ani Mitapek, Atá Mitapek, você se abstém, e Hu Mitapek, Hu é ele. No feminino, Ani é como no masculino, Ani Mitapeket. Em vez de falar Atá, se fala At. Então tem uma letra do alfabeto hebraico que é um Re. Então se tira o Re no feminino e fica só At. Então fica At Mitapeket, você se absteve, e Ri Mitapeket, ela se absteve. Ri é o ele masculino no inglês e no hebraico é o feminino, é ela. Então Animitapek, Animitapeket, Anachnu Mitapkim, Anachnu Mitapkot. Agora nós vamos aqui para o Ismanavar, para o passado. No passado, então, ao invés de falar Mitapek, eu falo Itapakti. Itapakti no passado. No passado, tanto masculino como feminino é Itapakti. Quando passar pro você, Ani Itapakti, eu me abstive, Ani Itapakti. Quando passa pro você, masculino, fica Itapakta, você se absteve. No feminino se tira o A, então fica Itapakt, At, Itapakt. Masculino, Atá, Itapakta. Feminino, At, Itapakt. No masculino, ele se abstém, fica Itapek, Hu, Itapek. No feminino, Ri, Itapka. Então, geralmente, no feminino se inclui um et ou um a. Depende da conjunção, depende do verbo. Então tem algo de similar no português, a inclusão do a em palavras femininas. E anarnu é nós, itapaknu, atem, vocês se abstiveram, atem itapaktem. Atem, é importante explicar que atem é vocês no masculino. Vocês no feminino muda o mem, que é como um M, e se inclui o nun, que é como um N, e fica aten e tapakten.
O eles, masculino é rem, como se fosse um M, um mem, como um M. Itapku, eles se abstiveram. E no feminino, ren, itapku, elas se abstiveram. No futuro, no esmanatid, então fica ani etapek, no futuro é muito parecido com o passado, né? Tira o mitapek e tira o mi e se inclui o e. Então fica ani etapek, né? Eu me absterei. Então, ani etapek, essa palavra para mim é mais fácil falar em hebraico, né, do que falar no futuro em português. Ani etapek, eu me absterei. Atatitapek, você se absterá. Atatitapek. Atatitapek é você no masculino, então atatitapek é você se absterá. Então é no segunda pessoa do singular, no masculino do futuro. At-titapki, no feminino fica diferente, no masculino você se absterá, atat-titapek, no feminino at-titapki. O itapek, ele se absterá, e no feminino, quando se fala o ela se absterá, é ri-titapek. Fica igual o você no masculino, então fica atatitapek, ou tu se absterá, você se absterá, e no feminino o ela fica igual ao você masculino. Ititapek, o nós se inclui um N, né? Então fica narno nitapek. Então o plural, né, diferente do plural do Isman Rové, do presente, no que se inclui o im, se inclui um im no plural. Aqui apenas se inclui um n no começo, né? Não se inclui um im no final. Então fica narno nitapek. O vocês fica muito parecido com o feminino, né? O vocês masculino é muito parecido com o você feminino, fica titapku, e o você feminino é titapki. Então a diferença é que no masculino se muda o i pelo u. Aten titapku é igual ao masculino. Atem titapku, atem é vocês masculino, aten vocês feminino. Rem, eles, então fica rem itapku, e o feminino é igual, ren itapku. A diferença é que no masculino fica rem, né? Fica como no transliterado um hm, e no feminino fica ren, como um transliterado H, seria um HEN, um HM e um HEN na forma transliterada. Então, esse vídeo foi para falar sobre esse aplicativo, né, e ao mesmo tempo fazer uma demonstração, fazer uma conjugação de um verbo, né, passar aqui um pouco de conhecimento sobre a conjugação de verbos, sobre um verbo em hebraico. Quem assistir os vídeos aqui do canal pode deixar aqui uma recomendação, e pode deixar uma recomendação, e eu posso fazer outros vídeos aqui conjugando verbos e fazendo uma explicação mais detalhada como funciona o sistema de conjugação de verbos em hebraico, ou fazer a conjugação de um verbo específico, né, que porventura alguém que está assistindo esse vídeo esteja interessado em aprender o idioma hebraico, pode deixar, né? Então são inúmeros verbos, esse foi apenas um dos verbos aqui que a gente falou, do verbo se abster ou abster-se. Então tem muito mais verbos, aqui, né? Uma lista
muito grande, tem verbos muito interessantes, verbos parecidos, verbos até bem parecidos com o idioma português, né? Como o verbo limdod, que é medir. O substantivo do verbo limdod é medida, fala medida, que é similar ao medida no português. A medida em português é a medida em hebraico, então tem muitas similaridades entre o hebraico e o português. Então é isso, né? Se você gostou, não gostou, tem um feedback, fique à vontade para deixar nos comentários. Um grande abraço, shalom, valeu!